Quase 100 internados, meus amigos, aqui em Criciúma, seja em leitos de UTI, seja nas clínicas. Números preocupantes do Covid-19 aqui na nossa cidade. No final de semana deu um salto muito grande e o pior, sem espaço de UTI para o SUS, que é o atendimento ao cidadão que não tem um plano de saúde. São José, o Hospital São José tem 28 leitos de UTI, todos estão ocupados e a preocupação aumenta. O que vai acontecer, o que a gente vai fazer? O que é de conhecimento que a Prefeitura de Criciúma, junto com o Hospital São José, estão intermediando ao governo do estado mais 10 leitos de UTI para que possa, então, meus amigos, ter mais condições aí para a população que necessitar de atendimento pela doença do coronavírus ou então uma outra doença que vier ocorrer nesse momento muito delicado. Por isso que conversamos com o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, que vai explicar um pouco mais dos números aqui de Criciúma, quais as projeções que neste momento não são nada boas. Então, os números estão aumentando. Durante essa última semana, algumas oscilações. Chegamos a 91 no início da semana passada, depois baixou para 70 e aumentou, e agora encerramos um domingo praticamente com 100 pacientes internados, quase 100 pacientes internados no São José e na Unimed. Chegamos no limite dos leitos habilitados de UTI no São José, 28 leitos de UTI, os 28 ocupados, 50% dessa ocupação são pacientes de outras regiões, né? Principalmente da região de Tubarão, e isso nos preocupa muito, mas essa é a legislação, quem regula é o Estado, e o Estado que define para onde os pacientes estarão indo. Por isso, estamos articulando junto ao Hospital São José para que abra mais 10 leitos com urgência. Viabilizamos junto ao Estado mais 10 respiradores e também viabilizamos mais 10 monitores junto ao Hospital São José e esperamos abrir esses 10. Falei bastante com o secretário de Estado, André, me coloquei à disposição para poder ajudar nesse momento, temos que nos dar as mãos. E vamos continuar hoje durante todo o dia conversas com o Hospital São Donato, com o Tubarão e Araranguá e ao Estado, para ver se a gente consegue ampliar esse número de leitos de UTI, porque realmente os números preocupam e preocupam muito. O Hospital do Rio Maina está pronto para ser um hospital de retaguarda. Também já colocamos à disposição do governo de Santa Catarina para que seja utilizado se necessário, mas mesmo antes disso, dessa utilização como retaguarda, nós vamos iniciar ele já nos próximos dias, atendendo, isolando pessoas, principalmente aqueles idosos que estão em casas de repouso e que precisam ser isolados, né, porque senão vai acontecer realmente uma catástrofe dentro de um local como esse. Então, conversando inclusive com o Ministério Público, que está sempre dialogando conosco também, nós entendemos importante abrir aquele local para isolamento social dessas casas de repouso, mas também de algumas pessoas que porventura estejam em suas residências e não tem como ter o isolamento. Então é algo que a gente está também colocando à disposição. Olha, nós estaremos conversando com São José hoje, né? E diante disso a gente vai ter a resposta, mas eu acredito que o grande problema que o São José está enfrentando para a abertura desses 10 leitos é a equipe. Está encontrando dificuldade em contratar equipe qualificada para atendimento em UTI. Positivados até pode ser, porque muitas vezes os exames eles são encaminhados, o PCR principalmente, para Florianópolis, e o laboratório, ele, quando devolve os resultados, muitas vezes não é só de um dia, são de alguns dias. Então por isso que muitas vezes aparece no relatório esse crescimento assim, mas não é daquele dia não. É assim que funciona, né? Por exemplo, de Criciúma nós temos 11 pacientes na UTI, de 28 nós temos 11. Da ANREC devemos ter 15 no máximo, né? Os demais são todos da região de Tubarão e até de Balneário Camboriú. Então, como a regulação ela é feita pelo Estado, se tiver
necessidade agora de um paciente aqui, ele será encaminhado para a UTI mais próxima ou aquela em que estiver disponível em qualquer lugar do estado. Deve ser decisão macro-regional. Eu acho que nós temos que não fazer nada isolado. O município de Criciúma ou o município de Siderópolis fazer, não. Precisamos fazer algo combinado regionalmente ou até a nível estadual. Não adianta eu fechar aqui, Criciúma, né, se as outras regiões também não o fizerem. Então, acho que essas decisões de fechamento, elas devem ser a nível regional ou até estadual, porque o vírus ele está em todos os lugares e qualquer medida diferente não resolve muito. Eu acho que temos que ter uma análise profunda de quais são os motivos em que estão levando a essa contaminação, quais são os locais que mais estão levando a contaminação. Ele está acontecendo na comunidade, né? Ele está acontecendo em todos os lugares, mas principalmente onde tem aglomeração. Onde é que estão essas aglomerações, né? Então eu acho que a restrição que a gente fez há 20 dias atrás já, com relação aos horários de bares, restaurantes, uma série de medidas foram tomadas. Quem sabe a gente comece a apertar mais pelo cumprimento e ser mais rigoroso. Como é que você vai fechar um supermercado? Ou vai diminuir o horário deles? Não tem como. Muito pelo contrário, tem que estender esse horário para que menos pessoas naquele mesmo horário estejam lá. Então, medidas que favoreçam a diminuição de fluxo de pessoas. Isso aí eu acho que é possível ser feito e é o que deveria ser feito. Eu estou convencido de que quanto mais testar, mais probabilidade de acerto. E principalmente o PCR. O PCR é um padrão ouro. O PCR, ele sendo feito, ele dá uma resposta também bem mais prática, bem mais precisa e mais rápida. Então, o teste rápido, o PCR, tudo isso a gente está trabalhando de uma forma extensa. Implementamos o teste rápido em todas as nossas unidades de saúde de Criciúma, desde que o paciente tenha os sintomas e que não vá dar falso negativo. Portanto, o teste rápido está sendo aplicado também em grande quantidade no município de Criciúma. Olha, é uma luta incansável, né? É domingo à noite, até tarde da noite, muita conversa, muito diálogo. Eu acho que está faltando isso no Brasil. Nós temos que exigir isso dos órgãos a nível federal, estadual e municipal. Tem que ter essa união de forças. Não pode o governo federal dizer use cloroquina, aqui no estado dizer não use cloroquina. Uma determinada entidade diz use o ivermectina, outros dizem não use. Então está faltando essa união de forças de todos os poderes para poder a gente chegar a um alinhamento melhor. A população acaba ficando confusa, o profissional médico acaba ficando confuso, enfim, não está tendo alinhamento de poderes. Isso é muito preocupante. Não, eu sempre trabalhei nessa possibilidade de crescimento quando chegasse o frio, né? O frio chegou, né? Julho está aí, a gente sabia que ia ser um mês de muitas dificuldades. Tanto que há 2 meses atrás nós solicitamos mais 40 leitos de UTI no Hospital São José. O São José chegou a se colocar à disposição, vieram 10 e agora mais 10, mas poderíamos já estar com esses 40 para ter essa condição de enfrentar durante o mês de julho e agosto. Estamos aí, firmes e vamos enfrentando, vamos levando esse trabalho à frente e é claro que dependemos muito de cada um, da conscientização. Todo mundo deve se conscientizar da situação crítica que estamos passando, e isso é importante. Diziam até que eu, quando estava dando uma entrevista, era a voz do terror. Nunca foi. O intuito sempre foi de conscientizar da importância de não ter aglomeração e dos cuidados básicos que as pessoas devem ter. Eu acho que teremos algumas restrições a mais, mas combinadas em cada macro-região, de acordo com o perfil epidemiológico de cada região. Este então foi o balanço com o secretário de Saúde de Criciúma, Célio Casagrande, trazendo as últimas informações, os últimos números. A gente fica na expectativa e torcendo para que tudo possa passar
Mas olha, meus amigos, está bem complicado, está bem delicado, como disse o secretário Célia. Tem que ter muita precaução, muita prevenção, e não custa dizer, né? Vamos usar máscara, meus amigos, vamos ter prevenção, usar álcool em gel, manter distanciamento. Está bem delicada a situação. Precisamos da sua colaboração mais do que nunca. Os números estão crescendo aqui em Criciúma, na nossa região, no estado. Vamos fazer cada um a sua parte. É muito importante nesse momento.